Prosseguindo então o nosso curso completo de matemática, estamos estudando o módulo de sistemas lineares, e nessa aula nós vamos aprender a classificação dos sistemas lineares, assim como a regra de Cramer. Então vamos lá. Bem, o sistema linear ele pode ser possível ou ele pode ser impossível. Então, quando é que você tem um sistema linear que a gente chama de possível ou compatível? Quando ele admite solução. Então, quando ele admitir solução, ele é possível. Quando ele não admitir uma solução, ele é impossível ou ele é incompatível. Quando ele for possível, ele pode ser ainda de duas formas. Ele pode ser determinado, ou seja, aquele sistema que só apresenta uma única solução. Então, ele é chamado de sistema possível e determinado. Possível porque ele admite solução. Determinado porque essa solução é uma única solução. Então, ele é chamado de sistema linear possível e determinado. E também ele pode ser possível e indeterminado. O indeterminado é aquele que indica de infinitas soluções, ok? Então, o sistema linear divide-se em possível e impossível. E os possíveis eles podem ser determinado, aqueles que têm uma única solução, ou indeterminado, aquele que admite infinitas posições. Vamos falar um pouco agora da regra de Cramer. O que vem a ser a regra de Cramer? A regra de Cramer, uma das regras mais tradicionais para resolver sistemas de equações lineares, apresenta vantagens e desvantagens sobre outros métodos. A grande vantagem é que ela fornece os valores das incógnitas diretamente com o quociente de dois determinantes. Mas, em comparação com o método do escalonamento, por exemplo, ela apresenta duas desvantagens. A primeira é que a regra de Cramer só se aplica quando o determinante da matriz do sistema é diferente de zero. E a segunda é porque é mais trabalhosa. Na verdade, a regra de Cramer é bem trabalhosa, né? Então, consideremos o sistema de três equações lineares com três incógnitas. Então, veja, aqui nós temos o sistema A1x, B1y, C1z igual a D1. A2x, B2y, C2z igual a D2. A3x mais B3y mais C3z igual a D3. Então, inicialmente, nós vamos calcular o determinante D. Calcula D, que é o determinante da matriz dos coeficientes do sistema, chamado de matriz incompleta. Então, nós vamos calcular esse determinante. Como é que a gente vai fazer? Você vai pegar todos os... Então, observe que nós pegamos aqui todos os coeficientes. Peguei o coeficiente A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 e C3. E esses coeficientes, nós vamos calcular o determinante, né, com esses coeficientes. Aí nós vamos calcular o determinante da matriz, a matriz como um todo, ok? Então, se o determinante for diferente de zero, então nós podemos prosseguir, porque o sistema vai ser possível e vai ser determinado. Agora, se o determinante for igual a zero, aí não se aplica a regra de Cramer. Tá? Se esse determinante for igual a zero, você não pode trabalhar com a regra de Cramer. Muito bem, em seguida, o que a gente vai fazer? Para cada incógnita que se quer determinar, calcula-se um novo determinante, que é o determinante da matriz obtida, substituindo-se na matriz dos coeficientes a coluna dos coeficientes da incógnita a ser determinada pela coluna dos termos independentes. Só voltando aqui, observa que aqui nós temos o seguinte, os termos independentes D1, D2 e D3. Esses são os termos independentes. Então, o que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Ele está querendo dizer o seguinte, se eu quiser calcular o valor de x, eu coloco os termos independentes no lugar de x. Olha aí, D1, D2 e D3. E aí eu calculo esse determinante. Se eu quiser calcular o valor de dy, eu coloco os termos independentes no lugar de y. Se eu quiser calcular o determinante de z, eu coloco os termos independentes no lugar de z. Então, o valor de cada incógnita é o quociente de cada um desses determinantes. Então, eu calculo o determinante da matriz e o determinante de cada uma dessas incógnitas. Para eu calcular o valor
Imaginemos que eu quero encontrar o valor de x. Eu pego o determinante de x, que é calculado desse jeito, divido pelo determinante da matriz. Se eu quiser calcular o valor do determinante de y, eu pego o valor do determinante de y e divido pelo valor do determinante. Se eu quiser calcular o valor de z, eu pego o determinante de z e divido pelo determinante da matriz. Veja por que, né, que não dá para calcular a regra de Cramer quando o determinante for zero, porque você não tem como dividir um valor por zero. Se você colocasse aqui, por exemplo, zero, como que você ia dividir o determinante de x por zero? Ok? Então é simples, é um pouco trabalhosa, mas é simples a regra de Cramer. Calcula-se o determinante daquela incógnita e divide-se pelo determinante da matriz. E como sempre a gente faz, nós vamos fazer agora alguns exemplos para que você possa entender melhor.